E quando tu falas, a vida é ciência, o som de tua voz seguirão. E ao teu falar, há 100 bilhões de seres vibratórios se formam ao fluir do teu escutar, se revelam tua glória, eu também vejo teu amor em todo teu falar. Cada céu pintado, guarda se vira. Se a criação te segue, eu também. Eu também. Aleluias. Que bom, estamos de volta. A paz do Senhor ao Brasil, Rondonópolis, ao mundo, por que não? E é bom estar com vocês de volta, é bom estar aqui nesse local, eu, a Chay, e que o Senhor nos ensina nessa tarde, que o Senhor nos toque nessa tarde, que Ele nos supre com a sua verdade, com a sua palavra. Eu quero dizer que estou feliz nesse momento, feliz nesse programa, feliz nesse dia, porque a palavra do Senhor, ela diz assim, que em tudo dê graça. Nós temos que dar graça. Em qualquer situação você tem que dar graça. Não importa o que está acontecendo por lá de fora de você, eu quero passar um recado para alguém aí, que está passando por um momento difícil nas suas vidas. Mas por que o Senhor diz assim, que em tudo dê graça? Porque há um significado nisso. Há uma razão para essas coisas existir. Há um motivo para isso acontecer. Há um motivo para Ele pedir isso para você. Mas como que eu vou dar graça na desgraça? Não, mas Ele diz para em tudo dê graça. Porque é isso que nos motiva, é isso que nos alegra. É isso que nos dá a esperança por mais um dia. O amanhã está indo, vai vindo aí. Se ele não chegar para você, você estará com Deus. E entenda que Cristo é soberano. Entenda que Ele é tudo. Amém? Querido Jesus, eu sou muito sincero de dizer, de mim mesmo, eu não consigo nada hoje à tarde. De mim mesmo não tem nenhuma palavra para pregar aqui. Mas eu estou aqui, totalmente seu, totalmente dependente da tua presença, totalmente envolvido com a sua soberania. Nos reveste nessa tarde de segunda-feira. Toque-nos segundo a sua infinita misericórdia. É uma frase que eu gosto muito, Senhor, do teu livro, que o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, me rendo perante a sua graça. Quem somos nós para falar alguma coisa boa? Quem somos nós para poder influenciar alguém positivamente? Mas eu sei que tudo vem da sua graça. Tudo vem do teu amor, tudo vem do seu poder. Nos capacita, Senhor. Nos enche da tua presença. Quebra toda a fortaleza que possa levantar contra esse programa, contra esse momento. Contra essa hora de bênção, hora de unção, hora de socorro. Essa hora de ensinamento, Senhor. Nos revista com a sua glória, com o teu poder. Coloca, Senhor, esperança em cada coração. Todas as pessoas que entraram agora na live, que o Senhor começa a ministrar coisas fortes, coisas poderosas, motivações novas, Senhor. Começa a acontecer agora nessas pessoas espalhadas pelo Brasil e no mundo. Que a tua bênção, Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre essas pessoas. Que a bênção do Senhor o revista ela. Revista com o seu poder, com a sua glória nova. Com a unção da tua glória, do teu nome, Senhor. Muito obrigado por essa tarde, por esse momento, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todo mundo. São José do Rio Preto. Né? Quero dizer que eu estou feliz
de mais uma vez estamos aqui nesse lugar, nesse programa. E, assim, sabe, pedir para vocês, todos os seus corações, ore por nós. Ore por esse programa. Eu sei que acabei de ter notícia ótima de fora, de alguém que disse que tem identificado muito com o nosso programa e dando parabéns para nós ali pelo programa. Isso é bom, mas isso é para a glória do Senhor. Mas a única coisa que eu lhe peço, ore por nós. Interceda por mim nas suas orações. Lembra de mim nas suas orações. É o pedido que eu faço para o Brasil, para o mundo, para a comunidade de São José do Rio Preto. Todas aquelas pessoas que têm comunhão, que têm uma amizade, talvez você conhece. Não é o nome do Moacir, é o nome de Jesus. Ora por mim para que eu consiga honrar mais esse nome. Que eu consiga chegar mais profundamente no seu coração. Né? Só isso que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém? Eu nem sei se vou pregar o Mateus capítulo 5, mas o Mateus capítulo 5, ele tem uma coisa assim que é muito minha, é muito sua. O que é meu, pastor? O que é seu? Esse ensino que Deus ensina no Mateus capítulo 5 é um ensino muito profundo, né? Chega um pouco para trás com a câmera, tu pega só metade da minha cabeça. Vem pra cá. Então, Mateus capítulo 5, eu costumo dizer que é assim, sabe, a espinha dorsal dos cristãos. Interessante que esse sermão que Jesus pregou é um dos primeiros sermões dele. E ele começou a olhar um povo perdido, como ovelha que não tinha pastor. E ali, com todo o seu coração aberto, com tanto amor, com tanta paixão, com tanta entrega, com tanta empenho no propósito, ele começou a falar sobre a bem-aventurança. E eu já li isso muitas vezes. Eu creio que todo crente recém-convertido leu Mateus capítulo 5. E isso é como foi uma marca nas pessoas, mas isso é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Eu vejo nesse ensino uma mudança de caráter. Na verdade, esse ensino de Mateus capítulo 5, ele consegue mudar teu caráter. Ele consegue mudar a sua concepção a respeito de ser humano, a respeito do homem nascer de novo, a respeito da mulher nascer de novo. Então, eu não sei, nem tenho certeza que eu vou pregar, porque eu não tenho o que pregar assim. Eu chego aqui sem nada pronto, mas isso chama minha atenção. A bem-aventurança, você sabe o que significa a palavra bem-aventurado? Uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa abençoada, uma pessoa que de fato é cuidada por Deus. E eu creio que vocês querem ser cuidados por Deus. Né? Então eu lembro também do João capítulo 7, é uma mensagem muito parecida. Né? É quando Jesus choca diante de uma multidão perdida, religiosos. Na festa dos tabernáculos, Jesus dá um brado muito alto. Ele diz: ei, quem tem sede, vinde às águas. Mas as pessoas não entenderam nada, porque se tem uma coisa que cega o povo, é a religião. As pessoas falam assim: eu tenho que procurar uma religião. Eu falo: não procura uma religião, não. Procura Cristo. A religiosidade tem cegado as pessoas. Havia multidão naquele dia, como há multidões nas igrejas hoje. E Jesus viu um povo perdido, assim, como ovelha que não tinha pastor. Ele dá um brado é um grito. Havia pessoas muito naquele dia, como há muitas pessoas hoje, procurando um Cristo que eles não encontram. Então, ele diz: ei, você tem sede? Vinde às águas. Traduzindo: você tem sede? Encheio do Espírito Santo. E ali tem uma promessa riquíssima. João capítulo 7. Se você crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior vai fluir rio de águas vivas. E você sabe o que um rio faz? Ele gera vida. As pessoas estão dentro da igreja, sedentas, morrendo, porque nunca encontraram o rio. Como diz o Jeremias, até comentei isso no culto ontem, Jeremias, ali Deus convida o céu para horrorizar com ele. Ele fala assim: horrorizai-vos comigo, os céus. Né? Tem outra tradução: ficar estupefatos, ficar assustado, assombrado.
E ele diz assim, porque nunca houve nação que deixaram os seus deuses por outros deuses. Mas o meu povo, meu povo fez uma coisa horrenda. O meu povo me deixou, eu que sou mananciais de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, que não enche. A religiosidade, as cisternas rotas, com águas sujas, com águas lodentas, que não enche. Então Jesus, ele diz, você tem sede? Vinde às águas. Eu quero falar para você nessa tarde, Cristo é a tua suficiência. O Espírito Santo é a tua suficiência. Ele é tudo. Amém? Então, na bem-aventurança, ele diz assim, bem-aventurado é o homem. Olha essa coisa linda isso aqui, ó. Vamos lá. Vendo Jesus, a multidão, mais uma vez, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-lo e dizendo, bem-aventurado os humildes de espírito. Mas o que quer dizer humilde de espírito? Para me te explicar isso, amém, Mari? Eu sabia que ia encontrar. Que Deus abençoe você. A Bíblia diz assim, bem-aventurado é os humildes de espírito. Sabe por quê? Porque é bem-aventurado. Porque dele é o reino dos céus. Gente, isso é muito profundo. Eu vou ser bem devagar hoje, vou ser lento hoje para explicar isso aqui para você. Eu faço questão de não perder nenhuma uma veia dessa revelação, porque ela é profunda. Amém? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Irmão, para entrar no reino, tem que quebrantar coração. Humilde de espírito é o mesmo homem de coração quebrantado. Até preguei ontem no culto que Davi falou assim, que o Senhor se agradava de um coração quebrantado. Humilde de espírito é aquele homem que não tem dolo. Amém? Humilde de espírito é aquela pessoa que o intento do seu coração é bom. Não adianta eu falar coisas lindas, maravilhosas para você. Não adianta eu falar palavras elaboradas, como eu sempre falo, uma boa dicção. E sendo que o seu intento é mau. Amém? Porque a Bíblia fala, meu irmão, enganoso é o coração do homem. Infinitamente corrupto. Quem o entenderá? Quem prescrutará? Eu vou dizer uma coisa para você. Sabe quem prescruta o seu coração? Deus. E bem-aventurado é o humilde de coração, homem que não tem dor, não tem maldade. Humilde de coração. Eu vou te falar o que é humilde de coração. Deus falou, acabou. Deus falou, parou. Eu estou falando para você aqui, exatamente para você que está me ouvindo agora. Houve uma situação muito terrível na sua vida nesses dias. Ah, mas a sua humanidade levantou, não foi? Ela ficou pé da vida, não ficou? Mas eu tenho certeza, você que ficou assim revoltado, nervoso, a sua natureza ficou tão poderosa, mas algo disse para você assim, você é crente. Você não pode agir assim. Aí, se você for humilde de coração, você fica com uma vergonha tão grande e volta para trás. Isso é humilde de coração. A promessa significa porque dele é o reino de Deus. Pastor, me fala agora sobre o reino de Deus. Então deixa de falar. Meu irmão, onde que está a cura? Irmão, onde tem um casamento perfeito? Irmão, onde tem o maior tesouro da terra, a paz? Dentro do reino de Deus. Irmão, quem tem acesso a esse reino? Humildes. Às vezes você passa 30 anos ouvindo promessa de um pregador. E ele não está mentindo. Às vezes você passa 30 anos meditando na Bíblia e todo dia tem uma promessa nova na Bíblia. Mas incrivelmente você não entra. O que está acontecendo? Tem que ser humilde. Jesus falou uma coisa muito linda. Havia um dia que tinha uma discussão diante do seu discípulo para descobrir quem era o maior entre eles. Sabe o que Jesus fez? Jesus sempre fazia tinha reações muito surpreendentes. Ele pegou uma criança e colocou no meio deles. E os discípulos não entenderam nada. Ele está vendo essa criança? E os discípulos, sim. Então,
se você não tornar uma dessas crianças, você não pode entrar no reino. Outra, no reino. Pastor, o que tem no reino? Vou repetir mais uma vez. Paz, que o seu dinheiro não compra. Prazer, que o seu casamento não compra. Então, bem-aventurado é o humilde de espírito, porque dele é o reino de Deus. Todo homem humilde de espírito tem acesso ao reino. Você lembra de Mateus 23? Que Jesus exorta os fariseus? Porque os fariseus não tinham nada a ver com humildade. Ele falou, fariseus hipócritas. Você não entra no reino e nem deixa os outros entrar. Porque a sua falta de humildade proíbe as pessoas de entrar no reino também. A sua falta de humildade não leva as pessoas a desejar o Deus que tu professa. Mas quando eu sou humilde de coração, as pessoas querem estar perto de você. Quando você é uma pessoa humilde de coração, todo mundo percebe que você é uma pessoa que tem um trâmite legal, um trâmite livre no reino dos céus. Ah, você está sem paz? Você sabe acessar a paz no reino de Deus, porque a humildade de espírito é a chave que acessa o reino de Deus. Você quer adquirir as coisas do Senhor, as promessas? Então, a chave para isso é humildade. A Bíblia é muito clara. O próprio Apocalipse, capítulo 3, do verso 18 e seguinte, diz assim, que eu coloquei uma porta aberta diante de vós. Amém? Eu coloquei uma porta aberta diante de vós. Ô pastor, como é o nome dessa porta? A porta do reino, a porta da graça. Mas essa porta, ela tem um acesso, ela tem um segredo. Humildade. Humildade. O velho Abraão passou quase 100 anos esperando a promessa. Fielmente esperando a promessa. O velho Abraão, com quase 100 anos, o seu corpo já amortecido pelo tempo, o corpo lutava contra ele. O corpo de Abraão lutava contra a própria esperança. O corpo de Abraão lutava contra a promessa de Deus. Mas a Bíblia diz assim, que humildemente ele dava glória a Deus. Mas a parte mais tremenda foi no livro de Gênesis, capítulo 18. Que depois de quase 25 anos na batalha, 100 anos de idade estava se cumprindo, chega o Senhor e 3 anjos na sua casa. E sabe o que aconteceu naquele dia, meu amado? O Abraão se humilhou perante o Criador. Ele falou, Senhor, por favor, não passe daqui. Toma um copo d'água gelada. Senhor, não passe daqui. Meu servo, corra, vai lá no campo, mate o novilho gordo, com a picanha bem bonita, gostosa, assamos para o Senhor. Sara, levanta, Sara, passa um bolo no burralho e dá para o meu Senhor. Sabe que Deus respondeu para Abraão? O Deus Todo-Poderoso. Ele falou, Abraão, seja como tu queres. E era Deus que estava ali. Mas a humildade desse homem foi tão grande que o sobrenatural comeu do natural. Deus come com Abraão. A Bíblia diz que Deus come com Abraão. E depois que o novilho estava servido, assado, o pão passado no burralho, Deus come com Abraão. Sabe por quê? Deus não precisa de comer, ele é sobrenatural. Mas a humildade do teu servo quebranta o coração do Pai. E eu creio que naquele dia foi uma das melhores ceias do Senhor. Porque as melhores ceias não é a comida que está na mesa, é o intento, é entrega. É entender por que eu estou fazendo aqueles atos de amor. E Abraão não toca num assunto, geralmente humilde, não toca num assunto para Deus. Isso é perfeito. Não é aquela pessoa que fala o tempo, Deus, você está me ouvindo? Deus, você me ama? Deus, você está aí? Deus, o meu problema? Não, a humildade daquele cara, daquele homem, o acessava no coração de Deus. Deus comeu, bebeu, e quando sai, ele não toca num assunto. Ele poderia aproveitar o ensejo, um momento, e dar um toque em Deus, né? O Criador de todas as coisas não podia dar um toque em Deus? Ele não podia, ele estava com Deus na sua mesa. É como você está diante do presidente Bolsonaro, você vai pedir um monte de coisa para ele. Ou como você está diante do prefeito da sua cidade, poxa, está almoçando na minha casa, é minha chance. Não, a humildade foi suficiente. Sabe o que acontece? E Abraão está lá, meu Deus, não vai falar nada, não. Ele estava quieto, ele estava na humildade servindo a Deus. E quando Deus sai lá na porta, ele falou, Abraão, porventura, onde está Sara? Ah, está na tenda, Senhor. Então, Abraão, de hoje 1 ano, Sara terá um filho.
Você entendeu isso, meu amado? Bem-aventurado é humilde de coração. Sabe por quê? Porque esses homens, essas mulheres, têm acesso ao reino. Eu quero dizer uma coisa para você muito clara nessa tarde. O reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida. O reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não tem nada relacionado com as coisas daqui. É as coisas de lá. Amém? A humildade de espírito, ela muda toda coisa. Eu lembro que um dia, o livro de João, capítulo 2, quando Natanael chega ofegante na casa de... o Filipe chega ofegante na casa de Natanael, e ele fala, Natanael, eu encontrei. Ele falou, quem se encontrou? Aquele quem? Aquele que os profetas escreveram. Ah, ele está ali. E sabe que Natanael responde, será que de Nazaré pode acontecer alguma coisa boa? E Felipe, eufórico, falou, homem, venha ver. Quando Natanael sai na porta, Jesus fita o olho dentro do olho de Natanael e diz uma coisa, eis um verdadeiro israelita, que não há dolo. Podemos mudar a palavra, eis um verdadeiro homem humilde. Dolo é maldade. Dolo é intento mau. Dolo é uma alma escura. E aí, Natanael falou, mas agora deu. Onde tu me conheces? Natanael, eu te vi. Agora que complicou. Aonde tu me viste? Natanael, eu te vi debaixo da figueira, traduzindo. Eu vi todas as suas orações. Eu vi todas as suas orações. Você está entendendo o que significa bem-aventurado é humilde de coração? E Natanael nunca imaginaria que uns olhos estavam olhando para ele. Quero falar para você, se humilha na tua oração. Sabe por quê? Porque no tempo oportuno Deus vai te erguer. Eu nunca vi um homem sem humildade chegar em nenhum lugar em Deus. Tanto ministerialmente, tanto conjugalmente, tanto na saúde, tanto no social, tanto na profissão. Eu nunca vi ninguém sobressair. A humildade e o amor cabem em qualquer lugar. A humildade e o amor é o que precede um homem de Deus. Amém? Então, esse é o foco dessa tarde. Bem-aventurado, humilde de coração, porque dele é o reino de Deus. Tem uma porta aberta para você, cuja chave é a humildade. A humildade significa, Deus falou, acabou. Deus falou nas Escrituras, testificou no seu coração. Não é incredulidade. Quando Deus fala para você nas Escrituras, vai para outro texto. Para ver se aquele texto concorda com aquele texto e outro texto concorda com outro texto. Para que isso se torne uma heresia. Agora, se tudo testificar, humilha, creia, aquieta. Amém? Aquieta. Sabe por quê? Porque o Salmo 34, ele é perfeito. Pensa no Salmo que eu amo, é Salmo 34. Que diz assim, olha, os humildes o ouvirão. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Gente, não tem coisa melhor do que isso. Gente, é o achado do cristão, humildade. E aí tinha uma briga entre os discípulos, para ver quem era o maior, o principal. Ele falou, olha, no reino de Deus tudo é diferente. O maior é o menor. E humildade, eu vou te explicar a palavra maior para menor. Quando você vem para Deus, você vem grande na carnalidade, grande nas suas teses, grande nos seus conceitos, grande nos seus preceitos humanos. Quando você tem um coração humilde, você permite que o Espírito Santo arranca isso. E aí, o que acontece? Você fica pequeno. A tua humanidade desce. O teu homem espiritual cresce. Não tem um louvor? Que ele cresça, eu diminua. Que ele apareça, eu me constranjo. Não é isso? Com a sua glória. Não é isso? Então, a palavra de hoje é muito direta. Se humilha. O livro de Pedro,
capítulo 5, versículo 6, você também conhece. Estou citando alguns versículos para fechar essa parte da humildade. O livro de Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim, não, 6, isso, 5, versículo 6, diz assim, ó, humilhai-vos sob a potente e poderosa mão de Deus. Para que, irmão? Para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Sabe por quê? O humilde sabe esperar. Eclesiastes 8 diz assim, quem é como sábio? Obviamente é humilde. A humildade é uma plataforma que traz todas as virtudes do Senhor na sua vida. A humildade é como a plataforma que traz todos os dons necessários na sua vida. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Não está escrito isso? Quem lança ao Senhor a ansiedade? Humilde, porque o prepotente, o incrédulo, o duvidoso não lança. Vai tentar fazer com as mãos. Mas bem-aventurado é você que é humilde. Se você não é humilde, hoje o Senhor está te incentivando a você voltar a ser humilde. Então a Bíblia diz assim em Pedro 5,6, humilhai-vos sob a poderosa e potente mão de Deus. O que está acontecendo? Está pagando uma dívida amanhã e não tem dinheiro? Humilhai-vos. Ah, pastor, eu coloquei os pés diante das mãos. Eu pus o carro diante dos bois. Ah, amém. Então volta para o teu quarto agora. Confessa isso para o Senhor. Pede perdão para o Senhor. E fala, Senhor, eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio, Senhor, que no final de tudo tu vai me honrar. Sabe por quê? Porque tua palavra diz assim, que a face do justo não passa vergonha. Agora, você está devendo, às vezes por inconsequência sua, e você está ali prepotente. Ah, o meu braço. Ah, é por causa da crise. É por causa da oposição ao Bolsonaro. Mentira, não. Humilde ouvirão e se alegrarão. Os humildes ouvirão e se alegrarão. O que é humildade? Eu creio, Senhor. Eu creio nessa palavra. Por mais que tudo que há em mim está rejeitando a palavra, todos os meus conceitos e preceitos humanos, toda a minha humanidade, todos os meus cromossomos, meus neurônios, tudo que sou, está contra a tua palavra, mas o meu espírito tem autoridade sobre o meu corpo. E eu vou continuar crendo. E se o Senhor não fazer, eu vou crer. E se eu fazer, eu vou continuar crendo. Se amanhã não acordar um céu de brigadeiro, eu vou crer. E se amanhã acordar um céu de bronze, eu vou crer. Porque não é termômetro mais nada, céu de bronze, céu de brigadeiro. Vaia, aplausos, elogio, perseguição, bajulação. Essas coisas não são mais termômetro para que eu creia no teu nome, Jesus. Aconteça o que aconteceu, eu creio. E ponto. Isso é humildade. E aí você vai ver que é verdade. Aí você vai ter que falar a vida toda sem cansar. O Senhor é bom. O diabo está te mexendo com você, fala, o Senhor é bom. Alguém está te criticando, o Senhor é bom. A misericórdia dura para sempre. O amor não tem fim. Amém. Aleluia. Abraça essa palavra no teu coração agora, irmão. Quero falar uma coisa para você sem te ferir. Não é intenção nossa te ferir. Eu e a Shine vim aqui para ferir vocês, vim para consolar vocês, mas todos os fracassos, ele vem por falta de humildade, porque a falta de humildade gera o orgulho, gera a soberba, a prepotência, a amorosidade, a preguiça, o desânimo. A falta de humildade é a nuvem negra que envolve a alma do crente. Mas se você ouviu uma palavra, pastor, como é que eu me humilho diante da palavra? Você viu uma palavra? A palavra queimou teu coração? Se humilhe diante daquela palavra. Aí é normal tudo levantar contra você, inclusive o teu corpo. Ah, e tem outra coisa que levanta contra você também, tua mente. Oh, mente. Mas você fala, eu vou continuar aqui. Sabe por quê? Ninguém tem acesso ao reino de Deus sem a chave da humildade. Ninguém tem acesso. Pedro é um exemplo disso também no livro de João. Jesus estava ali, na maior humildade, ele tira as vestimentas de cima, coloca água na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro levanta. Ele achou um horror aquele Deus lavar o pé dele. E sabe o que Cristo falou para Pedro? Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Pedro, não rejeite. De alguma forma,
Ele não foi humilde. Ah, pastor, Pedro achou muito humilhante para Jesus fazer aquilo com ele. Não. Pedro era um bruto sem razão. Ele não era adestrado pelo Espírito Santo. E eu vou pedir para você uma coisa: deixa o Espírito Santo te adestrar. Deixa o Espírito Santo tomar conta de você. Na entrada, quando Jesus veio de Betfagé para Jerusalém, e ele manda os discípulos precederem, e que pedisse que pegasse o jumentinho. Tem tradução que o jumentinho que ninguém montara. Você já parou para imaginar? Será que alguém consegue montar num jumento que ninguém domou? Será que alguém consegue montar num cavalo que ninguém domou? Gente, talvez você não se ache assim, mas eu era esse jumento. Bruto, sem razão. E Jesus me domou. Jesus me domou. Jesus colocou as rédeas dele na minha vida. Jesus me atrelou o seu jugo. Jesus, ele diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vou te aliviar. Você sabe as pessoas que veem Jesus assim? Porque são humildes. Eu, Ramon, Chayane, todas as pessoas só viemos a Deus por causa da humildade. Esse convite é pertinente nessa tarde para todo mundo. Mas será que você tem um coração humilde? Pastor, eu tenho 30 anos de igreja, eu não estou falando da cronologia dos seus dias. Eu estou falando de uma cronologia que avança para o céu, um tempo novo. Um tempo que você tem um acesso ao reino de Deus. Porque chega de sempre estar no vermelho, no amor, no cartão, na enfermidade. Chegou o teu tempo. Eu quero dizer para você, está vendo os dias tão difíceis, tão duros, mas esses dias difíceis, tão duros, são uma oportunidade para os humildes. Todo caos, ele precede uma glória. E ninguém tem acesso a uma glória se não for humilde de coração. Então, com tanto amor e carinho, quero falar para cada um de vocês, espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Vai para as Escrituras e fala: Senhor, eu faço um propósito contigo hoje. Aquilo que tu falar, eu vou acatar. Amém? Um dia tinha uma irmã e ela estava bem assim, empolgada com Deus. E ela falou assim: Senhor, eu estou pronta para tudo que o Senhor tem para mim. Eu estou pronta, Senhor. E ela falou aquilo. Quando ela passa uma esquina, duas esquinas, o marido dela estava com outra. E adivinha o que aconteceu? Nada que você está pensando. Ela baixou a cabeça, falou: tudo bem, Deus. Eu aquieto na tua presença. Eu não vou agir. Eu vou amá-lo. Eu vou orar por essa mulher. Ela começou a orar por essa mulher. Sabe o que ela fez depois de muito tempo? Foi dessa mulher, pediu até perdão para ela. Bem-aventurado os humildes de coração. Sabe por quê? Porque dele é o reino dos céus. Você quer uma cura? Ei, você quer fazer um seguro de saúde? Não, Unimed, não. Se humilha. Porque você tem um seguro de saúde garantido. Você que quer fazer um seguro de percas, porque as percas em Deus é lucro, e o lucro sem Deus é perca. Mas você quer fazer um seguro de perca? Porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 11 que o dia de trevas são muitos. Vai ter dia na sua vida que é dia de trevas, mas olha, o dia de trevas, a humildade te veste como um manto. E isso você passa como fosse uma tempestade. Isso te envolve. Essa paz tão poderosa, ela te envolve de uma forma tão grande que você nem pensa em vontade de vingança. Você não deseja o mal para ninguém, sabe por quê? É simples. Você tem acesso ao reino. Porque ele não é comida nem bebida. É justiça e paz. Irmão, o teu sonho é ter paz. Você conquistou muita coisa, sei. Mas você conquistou a paz? Ou você relaciona a paz com as coisas? Ou você relaciona a sua paz com T e com C? Ou você relaciona a sua paz com título? Com nome? Com canudo na parede? Não, a paz é para os humildes. A paz é para aquele que segue as Escrituras.
Eu poderia falar, cada bem-aventurança aqui é um culto. Eu estou fazendo um culto só do bem-aventurado e humilde de coração. Isso aqui dá uns 10 cultos. Mas porque é tão sincero. Por que Jesus colocou em primeiro lugar bem-aventurados humildes de coração? Por quê? Por que não falou bem-aventurados mansos? Por que não falou bem-aventurados que choram? Por que não falou bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça? Por que ele fala humilde? Porque a humildade é a porta de acesso ao reino. A humildade leva o céu a abrir para você as coisas. Olha para você ver se esse número é real. Se você observar, segundo as Crônicas 7,14, o que é a primeira palavra de promessa para Deus depois que Salomão passa 40 anos construindo o templo? Depois que o povo estava 7 dias dentro do templo adorando o Senhor, 7 dias interruptos. Não há relatos que alguém sai para nada. Não há relato que alguém cuida do seu gado, das suas coisas. 7 dias o povo adorava o Senhor. E qual foi a primeira palavra de promessa na boca de Deus? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar e me converter, eu ouvirei. Gente, é tudo. Estarão abertos os meus ouvidos a oração que faça nesse lugar. Mas que lugar? Não é um lugar físico. Não é um lugar padronizado. O lugar que encontra um homem humilde de coração. Qualquer lugar que humilde ora, o céu se abre. Mas a promessa é essa. Se eu vou falar de humildade da Bíblia, não tem fim isso aqui. Eu estou levando você para alguns versículos para que você não pense que eu estou criando uma palavra só e criando uma heresia nisso, não. Eu estou levando você em vários lugares para te convencer que a chave da humildade que dá acesso ao reino. Você já observou pessoas que chegam na igreja hoje e Deus derrama a mão de bênção sobre ele? Já viu pessoas também que ficam 30 anos na igreja e nada acontece com ele? Então você sabe a resposta. Essa é a resposta. Se você não tornar uma criança, você não pode entrar no reino. Você não pode entrar no reino. Esqueça. Lembra? Agora eu volto de novo no João capítulo 7. Olha que Jesus fala. Ei, vocês têm sede? Vinde as águas. Para vir as águas tem que ter humildade. Meu amado, eu não sei precisar, mas segundo as historiador, segundo os teólogos, que eu não gosto de colocar isso muito nas minhas pregações, mas disse que havia mais de 700 pessoas. Agora eu vou te chocar um pouquinho. Sabe quantas pessoas foram humildes naquela pregação? 120. 120 pessoas entenderam. E depois, posteriormente, eles entenderam. Entre os 120 estava Pedro, o covardão, o fracassado. Mas foi humilde para passar 10 dias no cenáculo, orando, ininterruptamente, para a descida do Espírito Santo. Mas tinha mais de 700 pessoas. Mas 120 foram humildes. E passaram 10 dias buscando incessantemente a promessa do Espírito Santo. E receberam. Pós aquele dia, Pedro, a sombra dele curava. Pós aquele dia, ele prega uma palavra com a retórica dos céus. Não pregava teologia, porque ele não tinha. Ele pregava uma vida com Deus. Porque foram humildes de coração. Porque a Bíblia diz assim, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis o quê? As minhas testemunhas. Testemunha tem que ser humilde. Porque Deus faz muita coisa através de você. E quantas pessoas começaram a te bajular? E quantas pessoas faziam o que fez comigo na porta? Eu cheguei ali, as pessoas, olha, o meu melhor programa é seu. Ai, você é um cara muito bom. Eu falei, não sou nada disso. Porque a humildade está em tudo. A humildade está na hora de você ver a crítica. A humildade está na hora de você ver o elogio. Humildade você tem que ter no dia da falta. E humildade no dia da abundância. Porque a humildade é o que controla tudo em você. Tudo em você. A humildade que você, todas as vezes que alguém te elogia, estou falando com você, mulheres. Até no macarrão que você faz. Você é conhecido no meio da irmandade. A irmã do macarrão. Que faz o melhor macarrão. E quando, gente, o seu macarrão estava divino. Ninguém faz como você. Você pega o dedinho assim, ó. Glória a Deus. O dedo tem que estar erguido para cima sempre. Senão você pega a glória para você. Isso é humildade. Isso é humildade de espírito. E promessa? O Brasil está cheio de promessa. Cada dia tem um profeta e uma profetada nova. O Brasil está cheio de pregadores.
A internet está cheia de pregadores, sou um deles. Mas por que as promessas não cumprem? Porque não é fecundada com humildade. Porque não é fecundada com humildade. Ela tem que ser fecundada com humildade. Porque o livro de Hebreus capítulo 4 diz assim, olha, a palavra que recebemos a respeito do descanso, olha que palavra linda é essa. Parece que alguém tem falhado. Por que parece ter falhado, pastor? Porque a promessa vem, pastor, vem e eu não recebo. Não, ninguém falhou. Deus não falhou. Não é o emissor que falha, é o receptor que falha. Mas ele fala assim, nós, olha que coisa linda essa palavra, nós que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Para crer, meu irmão, tem que ser humilde. Como que você vai crer num livro desse aqui? Que os céticos falam assim, o papel aceita tudo. E o cético fala assim, a Bíblia foi escrita por homem, se responde, foi por homem sim, meu irmão, mas inspirado pelo Espírito Santo, .com.br, acabou. Isso é humildade. Aleluia. Aleluia. Eu creio que é assim. Tem um hino aí que todo mundo canta, né? Ah, se ele me curar, ele é Deus. Se não curar, é Deus. Mentira. A maioria das pessoas estão brigando aí com Deus. Humilde nem toca no assunto. Humilde fala, Deus só faz com sinais de pulga como Ana. Nem falava mais com Deus, só mexia os lábios. De tanta entrega que ela estava na sua humildade. Então, vale a pena isso. Pastor, como aprender a humildade se eu sou uma pessoa corrupta? Eu nasci na corrupção. Sou como Davi, minha mãe me gerou na iniquidade. Minha mãe me gerou no pecado. O orgulho, a falta de humildade, eu nasci com ela. Como mudar isso? É a pergunta, né? Pertinente nessa tarde. Como mudar isso? É fácil demais. Creia. Creia na obra regeneradora do Espírito Santo. Creia. Tenha comunhão com Ele todos os dias. Não para Ele te dar um carro, não. Para mudar teu caráter. Você sabia que os cristãos, os escolhidos, tem chamado e tem escolhido. Sabia que os escolhidos, a oração dele não era pelas coisas? Seria uma oração, Senhor, muda o meu caráter. Porque mudança de caráter é humildade. Quando você muda o caráter, nada impede você de adquirir as coisas. Pastor, é errado pedir as coisas para Deus? Não. Eu estou profetizando na sua vida, vai chegar um dia na sua vida que a sua comunhão vai ser tão forte que você não vai lembrar de pedir. Sabe por quê? Porque a comunhão é suficiente. Eu nunca vi uma coisa mais forte do que a paz. A paz, ela aniquila qualquer tipo de pensamento diabólico. E antes da paz, você tem que ser humilde para crer na palavra. É uma coisa que leva a outra. Então, a palavra de hoje é muito clara. Bem-aventurado é os humildes de coração. Porque dele é o reino de Deus. Pastor, é possível viver no reino aqui? É aqui mesmo. Irmão, eu quero falar uma coisa muito polêmica para você nessa tarde. Se você não aprender a andar no reino aqui, depois que você morrer, você não aprende também não. Você não vai andar não. Aqui, essa terra é um treinamento para que você anda no reino de Deus em vida. Sabe por quê? Pastor, vê o que você está falando. Não, a Bíblia diz assim, que reinaremos com ele em vida. Não é depois da morte. O reino começa em vida. Eu vejo pessoas que falam assim, eu vou ficar quietinho aqui no meu canto mesmo, porque quando eu levanto, o diabo levanta contra eu. Quando eu morrer, eu vou ter um descanso. Irmão, vigia. Aqui é um lugar de treinamento. Aqui é um lugar, as circunstâncias, as tribulações, os humildes, tira 10 nelas, sabe por quê? Porque tem benefício nisso. Deus é o oposto do mundo. As melhores coisas que você pode adquirir em Deus é nas piores coisas, nos piores momentos. Pega todos os irmãos do Brasil e se puder fazer uma enquete com eles, uma pesquisa. Irmão, quando foi que você aprendeu mais de Deus? Ele vai responder, é quando pedi minha esposa. Quando eu fiquei doente. Quando
me expulsaram da igreja. Quando o melhor irmão me traiu. Se você for humilde, ali é o melhor momento teu. Agora, se você revoltar, é o pior momento da sua vida. Porque tem coisa que só sara nisso. Tem coisa que só cura nisso. É deles. É dele. Aleluia. Eu louvo a Deus por isso. Glória a Deus, irmão Lourenço, é verdade. Os mercenários, falso profeta, têm tirado a glória de Deus. E isso é verdade. Então, mas por que os mercenários, falso profeta, por que tem mercenário? Por que tem falsos profetas? Eu quero falar uma coisa muito chata. O povo tem o líder que quer. Os mercenários, os profetas, ele não vai ser mercenário e profeta se tiver alguém que dá vazão, essas ideias desgraçadas dessas pessoas. Mas se você, olha só, a início é perfeito, humilde, as pessoas pensam que é um boi manso, que todo mundo vai passar a perna dele. Humilde não. O homem que anda com Deus, quando alguém prega algo errado, ele falou, não quero essa comida estragada, não quero comer essa comida estragada, eu quero comer o maná quentinho, como a Chay escreve no canal. Você está entendendo como é que funciona? Então, hoje, é isso que Deus está falando. Então, Deus fala, se meu povo se humilhar, olha, tudo que Deus quer é que você se humilha. Orar, buscar, converter, eu vou ouvir. Então o problema não está em ninguém. É na humildade. Imagina, irmão, eu consigo imaginar no meu espírito, eu deleito nesse negócio. Um povo passa 7 dias sacrificando ao Senhor. 140 mil ovelhas, sei quantos mil bois. Era a forma de adoração naquela época. 7 dias interruptos. Se saíram para suas casas, a Bíblia não relata. A Bíblia diz assim que Salomão, no 7º dia, liberou o povo. Gente, como que isso aconteceu? Que comoção foi essa? O que aconteceu naqueles dias? Que um povo unânime passa 7 dias se quebrantando, humilhando na presença do Senhor. E quando você se humilha, Deus fala. O Salomão tentou falar um pouco, não conseguiu. O sacerdote conseguiu, tentou entrar, caiu todo mundo de cara no pó, porque havia uma glória. A glória, ela se manifesta na humildade do homem. A glória, ela precede a humildade. Na verdade, a humildade precede a glória. É de você o reino dos céus. Quantas pessoas que passam uma vida doentes, quando são doentes da alma, é doente no espírito, doente na carne, passam a vida tomando remédios pesados. E tem um lugar em Deus, na humildade, que não tem isso. Não quero depreciar você por isso, não, mas existe lugar em Deus. Olha o que bem-aventurado, humilde de coração, porque dele é o reino de Deus. No reino de Deus não tem essas coisas. Amém? Então, quantas pessoas perderam pessoas lindas, maravilhosas, por causa da falta de humildade? Quantas pessoas que estão chorando hoje, lágrima de sangue, porque falou coisas totalmente potencializadas para a falta de humildade? Quantas pessoas que ou desceram a sepultura, como a sepultura encerra tudo, e você está aí curtindo a amargura, o absinto da sua alma, por falta de humildade? Corra para Deus. Eu lembro daquele leproso, de Mateus capítulo 8. Ele quebra o isolamento. Quando você se torna pessoa humilde, quebra todos os isolamentos das suas vidas. Aquele homem chega perante o Senhor Jesus e diz assim, Senhor, se tu queres, pode me purificar. Que humildade maior do que essa? Humildade e reconhecimento que Deus era soberano. Porque só Deus pode te quebrantar. Só Deus pode te curar. Isso é humildade e uma referência totalmente sobre um homem que entende que Deus é soberano. Ele curva e adora. Ele sabia que a sentença dele era real. Havia uma tradição. Se um leproso quebrasse o isolamento, ele é perigoso ser morto. Porque ele ia contagiar as pessoas. Mas ele arriscou tudo. Ele deixou tudo para trás. E humildemente ele adora nos pés de Jesus e diz, Senhor, se tu queres,
pode me purificar. E Jesus falou assim, quero, eu quero. Porque houve humildade no coração do homem. A humildade falou para aquele homem que Cristo era Deus, que ele era soberano. E você? E você? Amém? Olha, é por isso que eu gosto do Isaías 29, do verso 11 a seguir. Ele faz uma pergunta para nós, diz assim, a quem, pois, ensinaria a ciência? Acaso é o desmamado? Que foi afastado do seio materno? Aí vem uma coisa que eu quero chegar agora com vocês. Porque a palavra de Deus é preceito e mais preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. E pelo que por lábios gaguejantes, por línguas estranhas, falará o Senhor a esse povo. Esse é o descanso, da descanso ao cansado. O que Deus está dizendo? Só tem um tipo de pessoa que é apta a ensinar, humilde. Vai ensinar um homem prepotente a dirigir para você ver. Ele bate em você. Vai ensinar um homem, se ele não for humilde, ele vai aprender. Então, a quem, pois, ensinaria a ciência? A quem está apto a ser ensinado? Humilde. Porque ali ele fala criança. Mas a criança é só uma metáfora. É só para você entender que você tem que descer. Você tem que se humilhar. Ele não fala a quem ensinaria os velhos, os cheios de teses, os religiosos. Irmão, a religiosidade é pior do que ser um cético. É mais fácil convencer um cético ao cristianismo do que convencer um religioso à sã doutrina. Porque esses caras são velhos, têm um cabeção grande, um intelecto grande. Mas a pergunta é, a quem, pois, ensinaria a ciência? A quem ensinaria o poder, a sabedoria do Espírito Santo? Acaso o desmamado, que foi afastado do seio materno? Aí ele está dando uma regra, porque a palavra de Deus é regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Sabe? Hoje estão falando da humildade. É uma regra. O temor, outra regra. Quebrantamento de espírito, outra regra. Paciente, outra regra. Compassivo, outra regra. Então a palavra de Deus é como? Regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Mas, pois, quem ensinaria a ciência? Acaso o desmamado? A pergunta está no Isaías 29, 11, fala, acaso o desmamado? Que foi afastado do seio materno? Porque a palavra de Deus é o quê? Preceito e mais preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Aí você quer viver só uma coisa. Não. Eu estou dizendo que a humildade é a plataforma que tudo acontece. A primeira vez que pregou o evangelho para você, por que você está aqui no evangelho? Por causa da humildade. Amém? Então, isso é muito interessante. E sabe por que essa palavra está servindo? Para mim. Essa palavra estou pregando para mim. Eu sou uma pessoa que não gostei de máscara. Tem dia que eu não sou humilde para crer na palavra, não, sabia? Tem dia que eu quero dar um jeitinho. Será que eu sou assim? Sou eu? Não é. Por que eu vou dizer que eu sou um homem de ferro? Um Iron Man. Um homem de ferro. Por que eu vou dizer se eu não sou? Mas uma coisa eu faço. Como diz o apóstolo Paulo, eu esqueço das coisas que para trás ficaram. Já di muitas cabeçadas, fui muito prepotente com Deus. Mas eu esqueci, porque Deus também esqueceu. Quem te faz você lembrar das suas mazelas é Satanás, porque Deus já esqueceu. Lê lá, Miqueias capítulo 7, versículo 19, para você ver se não está escrito lá. Ele já esqueceu. Está lá escrito. Quem é como tu, ó Deus, que perdoa todos os meus pecados e as minhas iniquidades, joga por detrás de ti no mar do esquecimento, e dele tu não lembras mais. Quem lembra é o diabo. Eu já fiz muita coisa errada. Faltou muita humildade em mim para servir a Deus já, em muitas circunstâncias. Porque a coisa apertava, eu queria dar do meu jeito, isso é falta de humildade. No meu salmo que diz, aquietai e vos saber que eu sou Deus, aquietai, só quem aquieta é humilde. Amém?
Eu só vou conferir o Isaías 29 aqui, talvez eu estou falando errado e eu não gosto de falar errado. É mesmo. É verdade. É 28:9, tá, gente? Me perdoa, você viu que Deus me corrigiu? É 28:9. A quem, pois, ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que é o vivo? Acaso é o desmamado? Os que foram afastados dos seios maternos? Você que anotou Isaías 29:11, me perdoa, é Isaías 28, tá? É Isaías 28, capítulo 9, assim, versículo 9. Isaías 28, versículo 9. Deus me corrigiu, eu vi que estava errado, alguma coisa estava errado, fui ver aqui que estava errado. Mas aí é uma falha nossa, eu sempre dou uns versículos errados mesmo. É o meu jeitão de ser, eu sou humano. Mas o que importa é a mensagem, você entendeu a mensagem? Não é a mensagem que eu inventei, estava aqui, só estava num capítulo diferente, amém? Mas estava no meu coração, o importante é a Bíblia no seu coração, não é versículo e capítulo, porque isso não leva você para o céu também não. Leva você para o céu é a palavra que emana no coração, amém? Então, é muito poderoso. Eu achava que ia pregar toda a bem-aventurança, não consegui, só preguei uma. Como que isso é profundo. Eu achava que pregava todos os versículos aqui, do Mateus capítulo 5 até o 11, que termina o 11, né? Mas um versículo, pregamos 43 minutos. Será que esse Deus é grande? Será que esse Deus é grande? Ele é muito grande. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Gente, o Salmo 34, eu vou abrir lá, porque esse versículo é muito bonito. Nós temos tempo, né, Chay? Então vamos... Salmo 34, versículo 2. Gloriar-se no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Mas por que os humildes se alegram? Porque creu. Isaías 53, um dos principais capítulos de Isaías, diz assim, desse livro, diz assim, quem creu em nossa pregação? De novo entrando em cena. Quem creu em nossa pregação? A pergunta é, quem crê nessa pregação dessa tarde? Quem crê em nossa pregação? A quem foi manifesto o braço forte do Senhor? É, obviamente, o que creu. E quem crê é humilde. Esse é o principal capítulo do livro de Isaías, Isaías 53. Lá fala sobre o martírio do Messias. Lá fala sobre a morte de Jesus. Lá fala sobre o preço que ele pagou por você. Lá fala que como o cordeiro mudo perante seus tosqueadores não abriu a boca, ele foi humilde. Amém? Mas a pergunta é, quem creu em nossa pregação? Quem crê nessa pregação? Quem creu na pregação que antes de mim ministrou o pastor Antônio Carlos? Quem crê na pregação que vai ser ministrada depois de mim? Quem crê nessa ministração aqui? Os humildes. Aleluia. Um abraço ao irmão Antônio Cunha. Ângela Brandão entrou. Que sejam bem-vindos. Seja bem-vindo nessa tarde. Participando da comidinha quente aqui, do Senhor Jesus, amém? Então, nós estamos falando sobre humildade, né? Humildade é uma coisa, é a única chave que tem acesso ao reino de Deus. Eu vejo pessoas assim, sabe, que tem tanta dificuldade na vida e o diabo engana eles tanto, porque ele nunca revelou para ele que ele é uma pessoa prepotente, né? Mas, olha, é muito bom. É muito bom o que o Senhor falou hoje nessa rádio para vocês. E falou comigo, irmão. Sabe por quê? Nessa pregação, eu me peguei no passado das minhas prepotências. Eu recebi a promessa linda, maravilhosa dos pastores, mas não tinha humildade para acatar a promessa. Gente, quero falar uma coisa para vocês a respeito de profetar, de profecias e promessa, tá? É o seguinte. Quando você recebe uma promessa, só para você entender, eu vou enfatizar, você recebe uma semente. O que você tem que fazer com a promessa? Regrar. Você planta ela, você começa a regrar com humildade na oração. Você vai molhando a cada dia aquilo. Mas a pessoa prometeu, foi embora, não cumpriu, você molha. Se for uma promessa do Senhor, ela se cumpre. Mas a humildade é o que germina a promessa.
A humildade é que produz a promessa. Porque você vai louvar a Deus e agradecer por aquilo. E vai viver como se fosse, como ser criança. Você começa a conviver com algo sem ter. Isso é loucura, mas isso é fé. Mas quando você recebe uma promessa, você fala, será? É muita areia para o meu caminhão? Ah, isso acontece comigo, não acontece com os outros, não acontece comigo? Ah, então não tem humildade nisso. Meu amado, a Bíblia diz assim que Ele é um Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, o poder opera em ti. Então seja humilde para aceitar isso. Em nome de Jesus. Amém? Então, hoje o Senhor falou muito dessa palavra, humildade. Humildade é tudo. E como Abraão, ele fez, a humildade de Abraão contagiou tanto Deus que Deus comeu. Só se provar o contrário que Deus não comeu, eu queria que você provasse, mas não tem como. Mas Deus é Deus, Ele comeu. Ou você acha que Deus não come com você na sua humildade, na sua mesa? Convida Ele para sentar na sua mesa. Você está sozinha, ou sozinho, ou acompanhado? Senta aqui comigo, Jesus. Irmão, eu sou tão louco nesse negócio, porque as pessoas acham que eu sou louco, que toda vez que eu dou partida no meu carro, eu falo, senta aqui comigo, Espírito Santo. Olha, o diabo, o inferno todo pode falar que o Espírito Santo não está ali, para mim ele está. Vou contar um testemunho para você, não sei se você vai crer, não importa se você também não crê. Eu tenho um costume de toda vez sair do meu carro e dar partida e falar, Espírito Santo, senta aqui comigo, me guarda nessa jornada. E um dia, eu não falei isso com Deus. Eu saí e quando virei uma esquina, veio uma caminhoneta de ré na contramão em cima de mim. Não tinha como escapar. Mas antes de acontecer isso, o Espírito Santo falou no meu coração, você não me convidou para sentar aqui com você hoje. Desse jeito. Eu falei, me perdoa, Espírito Santo, senta aqui comigo agora. E quando eu acabei de falar, senta aqui comigo agora, lá vem uma caminhoneta na contramão, em cima da minha caminhoneta. Eu não sei o que aconteceu, só sei que eu me livrei daquela caminhoneta. Talvez você não acredite. Isso não é misticismo, não. Isso é simplicidade de fé. É outra coisa. Eu não estou contando para me gloriar. Eu estou não sendo uma pessoa mística. Eu estou dizendo que eu tenho plena certeza que todas as vezes que eu sento no meu carro, ele senta comigo. Há um testemunho de um ex-macumbeiro, para você ter ideia, que no banco da frente dele não sentava ninguém, era o seu guia. Se as pessoas fazem isso com seus guias, por que não faz isso com Cristo? Nem a mulher dele sentava no banco da frente, você tem ideia, que sentava era o guia. E será que com Jesus não pode ser assim? Deixa eu falar uma coisa para você do Brasil e do mundo que está me ouvindo, em Rondonópolis. Deus não quer que você seja mais do que você era no mundo. Deus só quer que você seja igual. Você era no mundo em esforço, em empenho, quando você foi lá para o mundo, seja para Cristo. Isso é ser humilde, de coração. Amém? Outro dia eu contei para você, já que está acabando a inspiração, não tem mais o que pregar. Eu fui levar uma amiga na casa dela depois do culto. E no sinal, já contei isso aqui para você na rádio. No sinal, parava uma pessoa do meu lado e abria a porta do carro e dançava uma música apaixonada, sozinho no meio da rua, no meio do asfalto. Eu falei, mas que tolo. Segundo sinal, mesma coisa. Terceiro sinal, quarto sinal, aí Deus falou comigo. Você está vendo, filho? Eu falei, o que é? Ele está sendo intenso naquilo que ele entende. Ele está sendo intenso para o Deus dele. Sabe o que eu queria? Eu falei, não, que vocês fossem igual. Mas vocês não são. E isso é falta de humildade. Quantas vezes você quer falar algo para Deus, você tem vergonha? Eu nunca vi a pessoa que tem vergonha de falar as coisas com Deus. Às vezes você quer se saltar na igreja, você fica retido, recalcado. E a Bíblia diz assim no Salmos 100, versículo 1, que nós temos que entrar na presença de Deus com júbilo, com alegria, salmodiar com alegria, bem dizer com alegria. Isso é humildade, alegria de coração, amém? Então hoje foi isso. Quero que vocês intercedam por nós, né? E faça o que sentir no seu coração. Eu não sei o que você tem que fazer, faça o que sentir no seu coração. Às vezes você tem um desejo, tem uma vontade pelo programa, você tem um sonho, um sonho não, um desejo, uma oração, uma intercessão. Eu não sei o que você sente no seu coração. Faça. Se tiver vontade de fazer, você faça. Que nós recebemos esse nome de Jesus, amém? Um abraço, até a próxima. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. A Chay não fala pouco, não fala? Ela não fala nunca.
Esperando a oportunidade aí, pastor. Tem oportunidade todo dia, você não quer? O momento certo aí, Deus vai dar. Amém. Então tá, um abraço. Tchau. Cada estrela um sinal do